Fala galera que assiste o Mundo Automotivo, tudo bem com vocês? Aqui é Elias Ferreira, que vos fala, e hoje eu vou contar a história de um dos esportivos mais bonitos que a Volkswagen já fez. O Volkswagen SP1 e Volkswagen SP2. Bom, e aí eu já vejo gente, Elias, mas esse mês você não falou que ia ser de carros 100% brasileiros, de marcas 100% brasileiras? Então, vamos lá. O Volkswagen SP é um caso à parte. Vocês já vão entender o porquê, tá? Voltamos lá para a década de 70. Bom, no fim da década de 60, o Brasil se encaminhava para uma estabilidade econômica, social, e o Brasil começava a caminhar-se como um país que estava rumando-se ao desenvolvimento. E várias marcas estavam lançando carros nichados para um público evidentemente nichado. A Puma, conforme eu já tinha gravado o vídeo da Puma, vai estar aqui na descrição do vídeo. Termina de assistir esse vídeo e você vai lá assistir o vídeo da Puma. Já lançado o GT Malzone, que tinha sido um sucesso. E a Volkswagen também já tinha feito o Karmann Ghia, que também foi um outro carro de sucesso, esportivo de sucesso. E aí a Volkswagen pensou, por que a gente não pega e lança um carro para concorrer com a Puma? E assim iniciou-se o Projeto X. E esse Projeto X, ele foi incumbido algumas pessoas: José Vicente Novita Martins, Márcio Lima Piancastelli, Jorge Yamashita Oba e Antônio Carlos Martins. Foram esses quem projetaram este carro. Ele, iniciadamente, tinha o nome de Projeto X, mas evidentemente ele foi renomeado para Volkswagen SP, de Sport Prototype, ou Esportivo Protótipo, ou São Paulo, ou sei lá, chama do que você quiser. E para os maldosos era conhecido como Sem Potência. Bom, ele teve linhas baseadas no tipo 4 da Volkswagen, mas vocês precisam lembrar que ele era um chassi do tipo 3, tá certo? E vamos lá falar do primeiro dessa leva, que é o SP1. Bom, ambos, SP1 e SP2, eram derivados do Variant, do Volkswagen Variant, tá? E isso também foi um problema e eu já chego nisso. Bom, o SP1 ele tinha um motor de 1.600 cm3 e 65 cavalos e 12 kg de torque a 3.000 RPM. E esse para mim é o maior problema do SP, a falta de potência. Por isso que ele era maldosamente chamado de sem potência. E aí, em 72, melhorava um pouco. O SP2 já tinha um ganho de 10 cavalos em relação ao SP1. O seu motor de 1.600 foi para 1.700 cm3, rendendo 75 cavalos. E rendendo um pouco mais de torque, de 13 kg de torque aos 3.400 RPM. E tudo isso só foi possível ao aumento de 2,5 mm dos cilindros e também uma mudança na carburação. O SP1 ele tinha um carburador comum e já o SP2 tinha um carburador do tipo Solex 34, né? E estruturalmente o esportivo ele tinha uma estrutura baixa, ou seja, ele era um carro baixo e ele era bem mais baixo até que o Karmann Ghia da própria Volkswagen, não só pelo motor, e ele também pesava pouco, 890 quilos, e isso também é um motivo pelo qual na época ele foi muito criticado. E eu já chego nisso daí, tá certo? E também o Karmann Ghia pesava na verdade os mesmos 890 quilos. Bom, esse novo carro da Volkswagen tinha vantagens na época que fazia sentido, né? Visto que ele concorria com a Puma, né? Ele tinha um chassi de aço, como eu disse para vocês, e a sua concorrência era com o Puma, e esse foi o seu problema. O Puma, conforme eu já tinha contado a história aqui, né, da Puma, a Puma utilizava um chassi de aço tubular e fibra de vidro, ou seja, muito mais leve, enquanto os chassis do SP e do Karmann Ghia eram de aço. O peso era maior. Evidentemente, o SP ele tinha mais capacidade de porta-malas. Tinha 2 porta-malas, enquanto o Puma só tinha 1. Só que também isso daí o que contribuiu para o seu próprio fim. Já eu já vou falar disso. Bom, a concorrência com os Pumas foi até que acirrada, né? E ele vendeu até que bastante. Ele vendeu mais de 10.200 unidades, sendo que 675 foram exportadas
para a Europa. E algumas foram exportadas para os Estados Unidos. Inclusive, esses carros valem uma nota lá na estrangeira, certo? Por que eu tô falando isso? Porque não só por mim, mas por várias outras pessoas, o SP ele é considerado um dos carros mais bonitos da geração Hercule da Volkswagen. Ou seja, é um carro genuinamente bonito. Márcio Pian Castelli era brabo no sentido do desenho. Então, esses erros, como chassi de aço, um não acerto tão fino da suspensão, fez com que o carro não fizesse uma concorrência leal, ou seja, uma concorrência de frente ao Puma, apesar de ter vendido bastante. Mas vamos ver o vídeo do lado do copo meio cheio, né? Ele é um carro bonito pra caramba. E o ronco dele é legal. Eu gosto do ronco do Hercule da Volkswagen. Eu gosto bastante. E a editora, evidentemente, vai colocar o ronco novamente, porque eu gosto do ronco do Hercule. Galera, e você? Você acha o SP mais bonito, por exemplo, do que o Carmanguia ou não? E agora vocês vão entender o porquê que eu coloquei o SP no vídeo de carros 100% brasileiros. Mesmo a Volkswagen, evidentemente, não sendo uma marca brasileira, sendo uma marca alemã. Bom, o SP, ele é um carro de aura brasileira. Ele é um carro assim feito por brasileiros. Ele foi um carro 100% desenvolvido aqui no Brasil, testado aqui no Brasil. Ou seja, ele não teve nenhuma participação da matriz alemã no seu desenvolvimento, né? Ele não teve participação da matriz alemã no seu desenvolvimento. Então por isso que eu o considero um carro 100% brasileiro, mesmo como disse, ele não sendo um carro de marca brasileira, certo? E isso é importante a gente falar, porque muita gente vai estranhar o SP aqui, mas a gente tem que dar sim crédito a esses carros que fizeram parte do imaginário dos brasileiros, que foram desejos dos nossos pais, dos nossos avós, e de carros que fizeram a história do mercado brasileiro. Por mais que eles tenham sido bons ou de ter tido famas ruins, que não vem ao caso aqui falar, mas é importante a gente celebrar de fato a engenharia brasileira e celebrar de fato a coragem e a audácia de marcas brasileiras, ou não, mas de encarregar brasileiros a fazer isso, tá certo? Então esse é a homenagem do mundo automotivo a esse time que fez com que o SP entrasse em linha, e essa é a nossa homenagem do mundo automotivo ao mês da engenharia brasileira, criado aqui pela gente do mundo automotivo, tá certo? E você concorda comigo? Discorda de mim? Comente aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo para o seu amigo fã de Hercule da Volkswagen. Se você discorda, comente aqui embaixo com respeito, a gente vai ler, tá certo? E galera, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, tá certo? Muito obrigado mesmo, de fato, tá certo? A você que tá assistindo esses vídeos homenageando a engenharia brasileira, tá certo? E peça carros brasileiros pra gente gravar, contar a história, porque a gente tem que celebrar de fato o que é nosso, que é brasileiro. E eu agradeço por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço, valeu e falou! As nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. E até a próxima!